O SBT conseguiu um belíssimo resultado em São Paulo com a transmissão de Corinthians e Boca Juniors, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E de quebra, ainda chegou bem perto de um recorde na competição. Muito bem, pessoal, na última terça-feira o SBT conseguiu um belíssimo resultado, como eu falei, com a transmissão de Corinthians 0, Boca Juniors 0, jogo de ida da fase oitavas de final da competição. Segundo dados do Ibope em São Paulo, a emissora de Silvio Santos marcou 18 pontos de média, número arredondado, deu 17,7, com picos de 20 pontos, o que é um resultado espetacular dada a fase da competição. No último vídeo que a gente tinha falado sobre isso aqui no canal, a gente dizia que o SBT estava perto de conseguir esse recorde de audiência na competição, que eu falo já aqui no vídeo. Mas o que o SBT conseguiu de fato foi fazer a sua maior audiência no ano de 2022. Até agora, em 2022, a maior audiência do SBT era com a final da UEFA Champions League, quando o Real Madrid bateu o Liverpool na final e deu ali ao SBT uma média de 15 pontos, também com bola rolando. Até agora a gente não tem as audiências das outras regiões do país, apenas o Ibope de São Paulo. Saindo, a gente dá um jeito de atualizar vocês aqui. Corinthians e Boca não venceu o Pantanal, ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Ganhar da novela das 9 da Globo é um feito raríssimo e que não dá pra ficar acontecendo em oitavas, quartas, nem semifinal de Libertadores, Eu sempre digo aqui, faça o seguinte exercício de imaginação. Se a Globo tivesse 2 canais simultâneos no ar, aqui em São Paulo, por exemplo, no 5.1 e no 5.2, e mostrasse a novela em um e o futebol no outro, a novela ganharia do futebol, provavelmente com a mesma diferença que a Globo ganha do SBT quando tem futebol em uma emissora e novela das 9 na Globo. Mas se não ganhou, conseguiu atrapalhar bastante a novela da Globo, um dos maiores sucessos recentes aí. Pantanal tinha marcado 30 pontos de média em São Paulo na terça-feira anterior, quando não teve jogo na concorrência, dessa vez caiu para 26 pontos. Ah, mas foram só 4 pontos a menos. Para a novela das 9, isso é um número bem grande, porque Pantanal justamente tem sido um sucesso porque consegue se manter na faixa dos 30. O jogo entre Corinthians e Boca no SBT, como eu avisei que aconteceria, diga-se de passagem, liderou assim que Pantanal acabou. No confronto contra No Limite, a vitória do SBT foi por 19-13. No Limite, que na semana anterior tinha conseguido dar 16 pontos, ou seja, também perdeu 3, tendo o confronto entre Corinthians e Boca Juniors transmitido no SBT. E aí chegamos ao quase recorde que eu falei no começo do vídeo, O recorde do SBT no horário nobre, desde que começou a transmitir a Libertadores em 2020, é uma média de 19 pontos. Estamos falando, é claro, do Ibope de São Paulo. Esses 19 pontos foram registrados 2 vezes, em 2 semifinais, em 2 jogos de volta. Tanto o Palmeiras enfrentando o River Plate em casa, perdendo um jogo de sufoco e conseguindo a classificação, quanto aquela outra partida contra o Atlético Mineiro, mais na reta final do ano, valendo pela Libertadores de 2021, um empate 1-1 que também classificou o Verdão para outra final, deram 19 pontos no SBT São Paulo. Então veja só, o SBT conseguiu ficar apenas 1 ponto atrás do seu recorde. E aí você vai se perguntar, mas o recorde mesmo não é a final da Libertadores? 25 pontos com Palmeiras e Santos, depois 27 pontos com Palmeiras e Flamengo? Claro, recorde de Libertadores sim. Mas o que eu tô falando aqui no canal desde o começo da semana é o recorde no horário nobre. Esse é o mais difícil. Final da Libertadores acontece de sábado à tarde, não tem que enfrentar Jornal Nacional, não tem que enfrentar a novela das 9, tem um caminho muito mais tranquilo e muito mais seguro para ganhar da Globo. Tem uma grade mais frágil, por mais que o Marcos Mion esteja indo muito bem, acontece, não tem jeito. Perdeu para a Champions League no SBT, perdeu para a final de Libertadores. Quando ainda era o Luciano Huck, também perdeu para a final de Libertadores. Sábado é uma coisa esperada. Agora, no meio de semana, enfrentando o produto mais forte da televisão brasileira, porque é a novela das 9 da Globo, que é o mais forte da televisão, tanto é por isso que a Globo prioriza a novela em relação ao futebol, é por essa razão que o futebol começa tão tarde e termina tão tarde, e então a gente tem que valorizar esses feitos. O SBT está muito perto de conseguir esse recorde, até porque se ele já conseguiu ficar apenas 1 ponto atrás da sua maior marca com o jogo de ida das oitavas de final, dá para esperar muita coisa para o jogo de volta que acontece na próxima terça-feira, mais uma vez às 9h30 da noite. A julgar aí do que a Globo vai fazer, Vamos ver o que eles vão esticar ou não, Pantanal. O capítulo exibido na última terça-feira foi bem forte, mas a trama tá bem arrastada, as pessoas estão reclamando e tudo mais. Será que eles vão colocar um capítulo maior para bater o máximo possível o jogo? Ou será que vão entregar para No Limite essa missão ingrata? Porque olha, até o resultado em campo foi bom para o SBT ontem. Com o empate em 0-0, se a gente tiver uma nova igualdade em Buenos Aires, em La Bombonera na próxima terça-feira, a disputa da vaga nas quartas de final da competição vai para os pênaltis. E aí, meus amigos,
tem coisa que o brasileiro mais gosta do que futebol, é assistir disputa de pênaltis no futebol, porque essa sim é um sucesso. Até quem não gosta tanto de futebol, para ver uma cobrança de pênalti, porque é muita emoção, é o momento máximo, é o auge provavelmente do que você tem ali para ver uma grande decisão. Então, para esse jogo, eu vou esperar ali uma média de 21 a 22 pontos, parece muito, né, mas é o que o SBT aumentou. Por exemplo, entre Palmeiras e River do primeiro jogo na Argentina e o segundo em São Paulo, tinham sido de 16 para 19, então mais ou menos baseando nisso, eu diria que dá para fazer desses 18 pontos que conseguiu no jogo de ida, chegar a 21 pontos de média no jogo de volta. E se for para os pênaltis, o SBT pode bater picos muito grandes, tipo 24, 25 pontos. Mas vamos esperar. Qual é o seu palpite? Você acha que o Corinthians vai ganhar do Boca Juniors? Vai ser no tempo normal? O Boca vai ganhar do Corinthians no tempo normal? Eles vão para os pênaltis? Até porque nós temos um outro fator importante também, que é a fase quartas de final. O SBT vai aguardar que o Corinthians passe pelo Boca, tem que passar, é a sorte do SBT, é o Corinthians passar pelo Boca, mas não só isso, né? Flamengo e Tolima, o outro jogo que acontece nesta quarta-feira e na próxima também, que são jogos exclusivos da ESPN, eles estarão ali no caminho do Corinthians. Se o Flamengo passar e se o Corinthians passar, aí sim, meus amigos, o SBT vai conseguir o recorde de audiência nacional em horário nobre da Libertadores, porque Flamengo contra Corinthians, a Globo vai ter que suar muito para conseguir segurar. E eu nem sei se o Flamengo e Corinthians ganharia da novela, mas pelo menos empatar dá, viu? E olha, imagine a hora que acabar o capítulo e que for enfrentar outra coisa como No Limite, né? Então vamos esperar aí o que vem pela frente, deixa nos comentários aí o seu palpite para a audiência do SBT na próxima terça-feira com Corinthians e Boca, e já vai deixando seu palpite aí também para um possível Flamengo e Corinthians. Você acha que vai dar esse jogo? Se acha que vai dar, manda aí quanto o SBT daria de audiência em São Paulo, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, manda o vídeo pros amigos, deixa o seu like. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.